Nessa aula eu vou explicar como que a gente vai encaixar as mãos coladas 1, mãos coladas 2, durante o processo de hipnose sem transe, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delisla, professor de psicologia, professor de hipnose, e nesse vídeo eu vou ensinar como que a rotina das mãos coladas vai se encaixar nessa nossa perspectiva da hipnose sem transe. Lembrando que hipnose sem transe é um conceito mais científico do que a hipnose. E eu estou compartilhando com vocês num curso, isso aqui é parte de um curso aqui do YouTube. Então, se você tiver qualquer dúvida nessa aula, veja as aulas anteriores na sequência, para você realmente entender como hipnotizar as pessoas com a hipnose sem transe. A rotina das mãos coladas é uma das rotinas mais antigas da hipnose. E, curiosamente, tem um monte de professor ensinando, essa é a mão colada 1 e essa é a mão colada 2. E fui eu que inventei essa numeração. Eu inventei essa numeração porque o tempo todo eu tinha que ficar falando, mãos coladas com as palmas juntas, mãos coladas com as palmas separadas. Eu acabei denominando mãos coladas 1 e 2. E eu queria que você entendesse que, na verdade, a única diferença das mãos coladas 1, que é essa, para 2, que é essa, é a posição das mãos. Essa posição vai me dar mais fisiologia aqui e menos fisiologia aqui. Então, cabe a você decidir se você vai querer fazer algo mais fisiológico ou menos fisiológico. Geralmente, é mais fácil começar a hipnose sem transe a partir das mãos coladas 1, que é essa. Lembrando, quando que eu faço mãos coladas 1, quando eu faço mãos coladas? Gente, teste binário é convincer. Então, como eu disse nas aulas anteriores, fazer uma mão colada aleatoriamente, sem informação nenhuma da outra pessoa, é cilada. Se eu faço a mão colada de forma arbitrária, aleatória, só para ver o que rola, cara, hipnose não tem isso, ver o que acontece. Tudo que você faz tem que ter um motivo, o tempo todo. Se o que você está fazendo não tem um motivo por trás, é porque você não entendeu o princípio por trás do que você está fazendo. Guarde isso. A mão colada é um convincer que pode confirmar para a pessoa, convencê-la de que ela está hipnotizada, mas também pode dar errado. Então, se você escolhe de cara a mão colada e der errado, a expectativa da pessoa dela ser hipnotizada vai por água abaixo. O negócio desaparece e vai ficando cada vez mais difícil reverter isso. Então, a primeira coisa da aula da mão colada nem é sobre a técnica propriamente dita, e sim sobre o contexto de aplicação da técnica. Nós só fazemos mão colada na hipnose sem transe quando, 1, resposta binária surgiu espontaneamente. Por exemplo, estou fazendo dedo magnético e a pessoa me fala, nossa, está colado, nossa, está preso. Então, beleza, já faço a mão colada. Ou então, eu fiz os 3 testes, dedos magnéticos, mãos magnéticas, livros e balões, nessa ordem. E eu tive excelentes respostas emocionais. A expectativa da pessoa ficou enorme com esses exercícios. E eu percebi que em nível motor a resposta também foi boa. Então, se eu tive uma resposta, ainda que mais ou menos em nível motor, ou seja, o dedo magnético deu uma resposta mais ou menos, atraiu um pouquinho na mão magnética, livros e balões atraiu um pouquinho, mas a resposta emocional foi tão boa, beleza, vou fazer as mãos coladas. Não é aleatório, cara, não é. O pessoal às vezes faz esses testes aleatoriamente porque não entendeu o conceito por trás dessa hipnose sem transe que eu faço. O conceito é simples, é eu fazer a mão colada porque a pessoa me deu informações suficientes envolvendo seu engajamento, envolvendo a sua emoção em relação à hipnose. Ponto final. Então, a primeira lição em relação às mãos coladas é confirme que é o momento de fazer mãos coladas, beleza? Bom, é o momento, então beleza. Vamos fazer mão colada 1, pede para a pessoa esticar a mão desse jeito, os dedos entrelaçados, e fala para olhar só para um ponto. Tanto nos dedos magnéticos quanto nas mãos coladas, o olhar para um ponto é essencial. Por que que é essencial? Porque logo no início eu percebo se a pessoa está seguindo ou não as instruções. Se eu peço para ela olhar e ela começa a olhar para os lados,
eu já vou cancelar essa hipnose o quanto antes. Então aí você começa a entender por que dedo magnético e mão colada eu já começo com os olhos abertos. Eu quero ver esse nível de resposta. Eu quero ver o quanto que essa pessoa está respondendo na hipnose. Se ela tiver com o olho fechado o tempo todo, eu não vou ter como ter a informação. Hipnose é sobre isso. Ter informações. Comunicar-se. Então se a pessoa está com os olhos fechados, eu restringi a quantidade de informações que eu estou recebendo. Ponto final. Então, peço a pessoa esticar o braço, olhar só para um ponto. Depois que eu já pedi isso, eu falo para ela imaginar que essas mãos estão totalmente presas. E aí eu vou ter duas opções. Eu posso escolher uma metáfora e manter essa metáfora até o final. Eu posso ir falando várias e deixar a pessoa escolher no final. Por exemplo, eu posso falar que é só uma cola. Olhe só para esse ponto. Imagina que essas mãos são totalmente presas, coladas. Imagina uma cola super bonder colando totalmente essas mãos. Ou seja, escolhi a imagem de uma cola muito poderosa, super bonder, para falar que essas mãos estão coladas. Ou eu posso começar de outra forma. Olhe só para esse ponto. Imagine que essas mãos estão totalmente presas, coladas. Coladas igual um tronco de árvore, duas vigas de metal, ou uma cola bem poderosa, ou até mesmo uma forma que você inventou agora. Ou seja, eu tenho essas duas opções. Ou dar apenas uma opção, ou salpicar, semear várias. Aí a pessoa acaba escolhendo a que ela prefere. E aí eu vou falar, imagine que elas ficam cada vez mais presas, cada vez mais coladas. E aí eu vou falar a frase mais importante de todo o processo. Essa frase que vai gerar expectativa. E essa frase que vai dar para a outra pessoa que está sendo hipnotizada a noção exata do que ela deve fazer durante o exercício. E a frase é a seguinte: em algum momento vou fazer uma contagem de 1 a 5. Somente no 5 você vai tentar soltar essas mãos, mas elas vão estar totalmente presas, totalmente coladas. Somente no 5, tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Alguns elementos por trás dessa frase. Primeiro, eu tenho uma tendência de criar um distanciamento com a mão. Desde o início eu falo, olhe para esse ponto, olhe para essas mãos vão ficar presas, coladas. Eu não falo que são suas mãos, porque se eu falo que são suas mãos, eu vou disparar o pensamento lento racional. Então eu prefiro falar que são essas mãos. Imagine que essas mãos estão cada vez mais presas, cada vez mais coladas. Eu falo que você, no 5, e somente no 5, vai tentar soltar e não consegue. O tentar já implica em falha, né? Vai tentar, mas não consegue. Tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Por que eu falo no imperativo? Como se fosse agora. Eu não falo, você vai tentar e não vai conseguir, vai tentar, mas não vai conseguir. Eu quero que a pessoa se acostume comigo falando, tenta, 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 mas não consegue, tenta, mas não consegue. Porque a pessoa se acostuma com o meu som de voz imperativo, porque eu vou repetir exatamente assim depois que eu fizer a contagem. Então eu falei, em algum momento eu farei a contagem de 1 a 5. E somente no 5. Por que somente no 5? Porque às vezes a pessoa fica testando antes. Para evitar isso, eu falo somente no 5. Você vai tentar, que implica em falha, né? Tentar não consegue, vai tentar soltar, mas não vai conseguir. Tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Aí a pessoa está com a mão assim e eu começo. 1, mais colado. 2, ainda mais colado. 3, ainda mais colado. Perceba que é muito importante que os comandos entre os números sejam bem curtos. Porque se esses comandos forem longos demais, a pessoa perde a sensação de urgência que surge na mão colada. Se eu falo, por exemplo, 1, mais colado, nossa, colado, como aquela cola que colou seu dedinho quando você era pequeno, quando você morava lá no interior do estado de São Paulo. Quando eu começo a contar um monte de coisa, claro que aqui eu exagerei, mas quando eu coloco muito detalhe entre os números, a pessoa cria uma distância entre os números e acaba perdendo essa sensação de que algo emergencial está acontecendo, que no caso é a mão colada. Eu simplesmente falo mais colado, eu nem preocupo muito com o que é dito, porque eu quero aumentar a sensação de urgência. Então, 1, ainda mais colado, 2, ainda mais colado, 3, mais colado ainda, 4, no 4 em especial, você pode aumentar a fisiologia e falar 4, estica o braço, quanto mais estica, mais colado fica.
Isso, quanto mais estica, mais colado fica. Isso. 5. Aí agora é o momento mais importante. 5. Tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Eu não falo 5. Muito bem. Essas mãos estão totalmente coladas. Eu não posso acabar com o senso de urgência. Uma das coisas que fazem essa rotina funcionar é justamente a sensação da urgência. 1, mais colado. 2, ainda mais colado. 3, ainda mais colado. 4, estica o braço. Isso, quanto mais estica, mais colado. 5, tenta soltar, tenta soltar. É 5, tenta. E eu olho direto no olho da pessoa. 5, tenta, tenta. Aí você vai ficar bem esperto. Por quê? Se a pessoa for soltar, ela pode soltar de uma vez. O que tem uma chance meio reduzida, porque lembra, você não escolheu fazer mão colada aleatoriamente. Você já fez uma série de exercícios antes. Tem homoação, tem heteroação e tem principalmente as respostas emocionais que a pessoa te deu. Ela está bem empolgada, bem engajada, você não está fazendo aleatoriamente. Tem um motivo para você estar fazendo a mão colada. Então, sair e soltar de uma vez assim é pouco provável. Mas pode soltar devagarzinho, por exemplo. Se soltar de uma vez, você simplesmente diz, soltou de uma vez, pá! Viu como que a hipnose deixou mais difícil para você soltar? Valoriza o que aconteceu. Às vezes a pessoa solta de uma vez e fala, nossa, estava dificílimo, tive que fazer uma força enorme para soltar. Então soltou rápido, você fala, nossa, viu como que a hipnose deixou mais difícil de soltar essas mãos? Mas vamos supor que a pessoa comece a soltar devagarzinho. Cara, você tem que dar o comando de soltar. Não pode soltar sozinho, senão a pessoa perde a noção de que está acontecendo hipnose. Aí, quando você percebe que vai soltar, você fala, tenta, tenta. Aí, quando você percebe que vai soltar, você fala, solta. Pá. Mas aí tem um segredinho que só vê aqui, o Alberto Delísula, que é o seguinte, você não tem que soltar rápido. Você só tem que pedir para soltar a mão se você tiver certeza absoluta que está soltando. Porque às vezes você começa a fazer hipnose, fica com medo de dar errado, né? Aí o negócio colou, você já fica felizão e já pede para soltar. Não, explora. Explora o máximo. Tenta mais, tenta mais, tenta mais. Porque você precisa fazer a pessoa passar mais vezes pelo loop hipnótico. Precisa fazer a pessoa ter mais homoação, mais heteroação. Você precisa ter mais informação da pessoa. Muita gente quer saber como que faz a alucinação com hipnose. E eu vou falar sobre a alucinação aqui. Mas um ponto importante é, quanto mais você força nas sugestões mais básicas, menos você precisa ter trabalho nas sugestões mais complexas. Então eu vou forçando, forçando, forçando. Se não ficar, cara, não tem problema, vida que segue. Pode soltar. Mas se ficar, eu vou ter mais um motivo para ter certeza que eu estou no caminho certo para fazer sugestões mais complexas. Um detalhe importante. Lá na primeira aula, eu falei de sistema 1, automatizado, sistema 2, lento, racional. O que deixa a mão colada é essa automatização do processo. Por outro lado, o que solta a mão é o pensamento lento, racional. Se a pessoa está com a mão colada e você fala, e aí, já ficou com a mão colada tanto tempo assim? Já sentiu essa mão colada? Se você começa a conversar com a pessoa, o que você acha que está trabalhando durante a conversa? Sistema lento ou sistema rápido? Claro que é o lento. Então, se a pessoa já tentou soltar, atenção, tem que ter tentado soltar. Já tentou soltar, você sente que estabilizou na cola, não está soltando, começa a conversar com a pessoa. Porque ao conversar, você vai estar potencializando essa mão de ficar presa, de ficar colada. E depois que você já teve essa mão colada, já estabilizou, estabilizar isso é você ser capaz de conversar com a pessoa enquanto ela sente que está presa, colada. Se já estabilizou, você já consegue fazer a transferência desse fenômeno para outros fenômenos mais complexos. E aí, tá gostando desse curso de hipnose sem transe? Gostou dessa mãos coladas 1 e 2 na hipnose sem transe? Coloca a hashtag aí, ó, mãos coladas 1 e 2 e até a próxima.